Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês finalmente um caso brasileiro. Bom, eu fiz uma votação no meu Instagram se vocês preferiam casos brasileiros ou internacionais e os casos brasileiros ganharam, então eu trouxe um caso brasileiro pra vocês de 1973, que foi um dos piores casos criminais que já aconteceram no Brasil. No dia 18 de maio de 1973, Araceli, uma menina de 8 anos, ela foi para a escola no horário normal. Bom, ela saía no horário de 4h30, só que numa quarta-feira ela acabou perdendo o ônibus que ela pegava. E aí ela faltou na quinta-feira e a mãe dela mandou ela na sexta-feira com um bilhete para a diretora, pedindo para que liberasse a menina às 4h10 para que ela não perdesse o ônibus e chegasse cedo em casa, porque era perigoso ela chegar tarde sozinha. O nome da mãe da Araceli era Lola e ela era uma boliviana. O pai da Araceli, ele era espanhol, ele se chamava Gabriel. E bom, eles tinham mais um filho que era um pouquinho mais velho do que a Araceli. Como eu disse pra vocês, a mãe mandou um bilhete pra diretora pedindo que a menina começasse a sair às 4h10 para que ela não perdesse o ônibus. Bom, a diretora consentiu e levou a menina até a porta da escola às 4h10 na sexta-feira. Ela ia até a esquina de duas avenidas e na frente dessa esquina tinha um bar. Bom, uma testemunha conta que nessa sexta-feira a Araceli foi vista sentada na cadeira desse bar com um gatinho. Ela tava brincando com o gatinho e a testemunha disse que gritou pra ela não perder o ônibus, que ela pegasse logo o ônibus, e disse que a menina pareceu nem escutar o que ele tava falando. E essa foi a última pessoa a ver a Araceli com vida. Os pais esperavam ela chegar da escola e ela nunca chegava. O pai dela resolveu então pegar várias fotografias e distribuir por ali pra ver se alguém tinha visto a menina, porque ele pensou que poderia ser um sequestro. Os pais contam que nada foi feito no final de semana, afinal era uma sexta-feira, então a polícia só começou a trabalhar mesmo numa segunda-feira. E dizem que a Araceli, apesar dela ter 8 anos, ela faria 9 anos naquele ano, ela aparentava ter muito mais do que 10 anos, então ela era uma criança com uma aparência meio de pré-adolescente. Os principais suspeitos foram Paulo Relau e Dantinho. Dizem que o pai do Dantinho ele era dono daquele bar onde a Araceli foi vista pela última vez. Uma testemunha conta que naquele dia Paulo Relau passou por ali com o seu Mustang branco e ele pediu para que essa moça chamasse a Araceli e dissesse para ela que o tio Paulinho estava esperando para levar ela para casa. A promotoria conta o seguinte: bom, dizem que o Dantinho e o Paulo, eles pegaram a Araceli na escola e levaram ela para o terraço de um bar que pertencia à família do Dantinho. Os dois eram conhecidos por fazer uso de barbitúricos e também eram conhecidos na cidade por violentarem meninas menores de idade. No dia 24 de maio, um menino, ele estava caçando passarinhos ali na região onde ele morava. Quando ele sentiu um cheiro estranho, ele foi seguindo o cheiro até que ele chegou num corpo. Bom, ele olhou para ver se aquilo era um corpo mesmo, então resolveu chamar o pai dele. O pai reconheceu, ele viu a mão e reconheceu como um corpo, então chamou a polícia. De acordo com a autópsia feita, a promotoria conta que a menina tinha tido os seios arrancados a dentadas, partes da barriga e da região genital foram todas arrancadas a dentadas. Depois disso, ela aparentemente foi levada para o hospital infantil pelos acusados, mas ela acabou não resistindo, então eles levaram o corpo dali, jogaram ácidos para que o corpo não pudesse ser reconhecido facilmente e abandonaram ele ali pelas mediações do hospital infantil, onde esse menino, no dia 24 de maio, encontrou o corpo. No começo deu a maior polêmica porque não sabiam se era mesmo o corpo da Araceli ou se pertencia a outra criança. Sabiam que era um corpo de criança porque era pequeno, mas demorou um tempo para que realmente reconhecessem o corpo como sendo da Araceli. O pai dela reconheceu por uma mancha que ela tinha na perna. Então, quando ele viu o corpo, ele imediatamente disse que era o corpo da filha dele. Por que estava difícil o reconhecimento? Porque, como eu disse pra vocês, eles jogaram ácido no corpo, então o corpo ficou completamente desfigurado, então não dava para saber de quem se tratava. Tanto Paulo quanto Dantinho, eles foram acusados e condenados, mas eles recorreram e acabaram ficando livres da pena. O processo foi engavetado e até hoje permanece sem solução. Bom, tem uma coisa que vocês precisam saber. Na época do acontecimento, o Brasil estava passando pelo regime militar. E as pessoas dizem que as famílias desses dois rapazes eram influentes. Eram amigos de pessoas do alto escalão do então governo. Então dizem que eles abafaram o caso, até tirando a culpa dos rapazes.
Então, meio que foi alguma armação, pessoas do grande escalão que tinham amizade com os pais desses meninos. Então, muita gente diz que eles só se livraram da culpa porque eles eram ricos e influentes. Se eles fossem pobres, eles teriam levado a culpa, mas como eles conheciam as pessoas certas, eles foram inocentados. Tem também algumas teorias que dizem que a mãe da Araceli, que era boliviana, ela tinha contatos com cartéis de drogas na Bolívia, que traziam droga da Bolívia para o Brasil. Então ela pode ter ou não facilitado meio que esse sequestro da Araceli em troca de drogas ou algo do tipo. Mas isso daí nunca foi provado, só que depois de um tempo da morte da Araceli, ela simplesmente voltou para a Bolívia para viver com a família dela e deixou o filho e o marido aqui no Brasil. Contam também que um policial que estava investigando o caso acabou morrendo de forma suspeita, porque dizem que ele estava se aproximando da verdade e acabaram mandando matar ele para queima de arquivo, enfim. Não foi provado que ele morreu por causa disso, e enfim, mas especula-se que foi sim por causa disso. Dia 18 de maio ficou conhecido como o Dia Combate ao Abuso e à Exploração Sexual das Crianças. O que aconteceu com a Araceli foi algo extremamente maldoso. A menina foi drogada, ela foi torturada, ela foi estuprada e foi morta de maneira dolorosa. E depois eles ainda jogaram ácido no corpo dela. Então foi uma coisa assim extremamente horrorosa e os culpados ficaram impunes. Então esse dia é para as pessoas usarem como um combate do abuso e da exploração sexual infantil. Bom, gente, eu preferi trazer um caso mais antigo. Porque, geralmente os casos mais atuais aqui no Brasil, eles não terminaram de julgar ou ainda não se sabe todas as informações. Então eu preferi trazer um caso mais antigo. Mas um caso extremamente chocante e que permanece vivo na mente de muita gente por ter sido uma coisa extremamente hedionda e malvada com uma criança de apenas 8 anos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem participar das votações que eu faço, me segue lá no Instagram, que eu vivo abrindo caixinhas para vocês me darem sugestões de tema e para fazerem votação. Então já me segue lá, que aí você não perde nada. Eu vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok. A gente se vê no próximo vídeo.